Vai, posso. Eu quero ver quantos votos que eu vou ter, ainda mais que é secreto. Mas sim, se eu ver aqui que o trem tá ruim, se não tiver nenhum candidato, eu saio, vocês vão ver. O que que vai acontecer? Deve ser só meu voto. Boa. Mas tá bom. Como estava falando aqui, senador, o Supremo Tribunal Federal está se preparando para um julgamento que, na prática, vai ser a tentativa do Supremo de fazer aquilo que o Congresso não conseguiu fazer, né? A regulação das redes sociais, de impor todos aqueles dispositivos de censura que estavam no tal projeto das fake news. É isso? Isso pode acontecer agora, só que via Supremo, senador? É desmoralizar o Congresso Nacional, né? É desmoralizar os deputados federais, os senadores. E assim, é o que eu mais escuto, porque eu tô nas redes sociais, eu passo meu WhatsApp para a população, não só de Minas, mas do Brasil inteiro. Posso até depois mostrar meu telefone para vocês aqui. É a população revoltada, mandando, falando, vocês não fazem nada, vocês não resolvem nada. Então, assim, acaba que alguns parlamentares, como eu, outros senadores também, né, que tem aqui o Girão, tem o Magno Malta, tem vários aqui também, Jorge Seife, lá deputado federal tem um monte também, assim, mas a gente ainda não é a maioria. E acaba que generaliza e acha que a gente não está querendo fazer nada, né? Então, assim, e quem está aqui dentro aqui sabe que dentro do Senado e dentro também da Câmara também, tem autonomia, como o presidente da casa, que é o Rodrigo Pacheco, e o Lira. E eles não fazem nada, literalmente nada, e vai desmoralizando cada vez mais, né, os parlamentares e o Congresso Nacional, infelizmente. Constantino. Senador, muito bem-vindo ao Bradock Show, um prazer tê-lo aqui. Realmente o senhor tem sido uma das vozes mais combatentes aí em relação a essa loucura que estamos vivendo. Eu quero trazer aqui a coluna no Poder 360 do jurista André Marsiglia, que é alguém que entende do assunto e que, obviamente, tem uma postura, digamos assim, moderada, né? Não dá para dizer que ele é nenhum radical bolsonarista, coisas assim que a imprensa fala. E o texto diz: STF vai regular com censura as redes sociais. Corte analisará temas que, na prática, recorta e cola o PL das fake news com um tom mais agressivo e censório. Quer dizer, é um alerta assustador. O deputado Gustavo Gaia bebeu dessa fonte para fazer um vídeo que está viralizando, né? E nós queremos lembrar aqui a audiência que esse PL das fake news, apoiado por Rede Globo, por Estadão, né, o jornal moderado, relatado pelo comunista Orlando Silva. Foi graças a muita mobilização popular e alguns dos nossos representantes, né, que nós conseguimos impedir aquilo naquele momento. Hoje me preocupa, senador, desculpa a longa digressão até a pergunta, alguns movimentos dentro da direita, deixando um pouco de lado essa combatividade, esse enfrentamento, e falando de uma estratégia mais lá na frente, né? Não, 2026, uma espécie de xadrez 4D, uma coisa assim, sendo que nesse xadrez 4D entra até o Kassab, né, que está lá, né, com o Rodrigo Pacheco, que o senhor mesmo mencionou, está bloqueando qualquer iniciativa para consertar o problema. Eu fico meio assustado. Eu acho que a única chance que temos é povo nas ruas, parlamentar subindo o tom e, quem sabe, se Deus quiser, o Donald Trump voltando à Casa Branca para dar uma ajudinha de fora. Eu queria ver a sua análise, como é que o senhor vê isso. Concordo plenamente com você. Isso só piorou agora também pelas eleições de São Paulo com o Pablo Marçal, por ele usar tão bem as redes sociais. Tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta, mas ele provou que dá para fazer barulho numa rede social, numa eleição, né, que deve ser a mais importante do Brasil, que foi a de São Paulo agora, sem tempo de TV, sem fundo eleitoral, e viu o que ele fez pelas redes sociais. Vocês estão achando que não, mas os políticos tradicionais estão morrendo de medo da situação das redes sociais. E quem está na política sabe que achar que os poderes, por mais que sejam independentes, os parlamentares de esquerda, esses deputados, senadores mais tradicionais, conversam sim com os ministros do STF. Então, se eles não estão conseguindo através daqui, porque aqui a gente não deixa, eles estão querendo que o STF faça isso. O Rodrigo, você entrou numa situação que eu concordo com você, é de ficar falando que é só em 2026, que tem que eleger os outros mais senadores para a gente ser a maioria. Pô, e esses senadores que foram eleitos em 2018 e agora em 2022? Eu me posiciono sempre ali no plenário ali e cobro deles. Então, se já tem 36 apoiamentos, que esses 36 também se mobilizem.
Se posicione, cobre. Eu já falei semana passada. É para obstruir tudo que tiver dentro do Senado, a não ser que seja coisa boa para o povo. Se for algum projeto que é para reduzir imposto, que é para ajudar a população, tudo bem. A gente sabe que isso não vai acontecer. O projeto está tendo lá esse dia para passar lá, é uma porcaria de um projeto para poder, a questão da lei da ficha limpa, para poder flexibilizar mais ainda, para poder beneficiar Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, passou na Câmara e está lá no Senado. Só não passou semana passada porque não tinha parlamentar suficiente para passar. Eu te garanto que semana que vem, a hora que voltar normal, porque essa semana agora, uma casa cara igual o Senado, ela está fechada. Ela não teve reunião hoje. Então, assim, fica difícil até para a gente mobilizar, para a gente usar a tribuna, para a gente poder mobilizar mais senadores. Essa semana não vai ter nada lá por causa de eleição. Isso aí é uma afronta, uma vergonha para o povo brasileiro. Pagar uma casa cara dessa, pagar um Senado igual fica caro, para não ter nada lá. E eu ficar escutando senadores, com todo respeito aqui, falar que só tem jeito de fazer alguma coisa em 2026, pô. Então vai passar ainda o resto de 2024, o resto de 2025 e o resto de 2026 apanhando todo dia do STF. Isso é uma vergonha. Uma vergonha um trem desse. E eu fico revoltado, sabe por quê? Porque eu nunca levei desaforo para casa. Meu pai me ensinou isso desde pequeno. Se você tiver de resolver suas pendências, resolve na hora. Não leva desaforo para casa. O que eu levo, desde quando eu entrei pro Senado em 2023, é levar desaforo para casa das pessoas que estão falando que não tem homem dentro daquele Senado ali, que é um bando de frouxo. Eu não sou frouxo, não. Eu tô ali para fazer tudo que tiver de fazer. De apontar o dedo, não precisar de apontar o dedo. Eu entrei limpo na política. Eu não devo nada para ninguém, não sei pro povo. Não devo para partido, não devo para ministro. E eu tenho que ficar escutando senador ficar falando e polícia falando que é só em 2026. Vai tomar banho, senhor. Você me desculpa, Fala, viu? Que eu Fabi. tomei. Eu pego meu telefone aqui, Rodrigo, Fabi. É toda hora as pessoas. Vocês é um frouxo, vocês não fazem nada, vocês não resolvem nada. As pessoas não têm um entendimento como é que funciona o regimento interno, como é que funciona dentro do Senado ali. Quem dera se eu, sozinho, pudesse falar assim, aqui, ó, com a minha canetada, eu impeachimo o ministro Alexandre de Moraes. Só com o meu voto. Infelizmente não é assim. Agora ficar escutando. Fez o que fez o ano passado sobre essa questão das redes sociais. Agora escutar o STF falar que vai legislar em cima da gente. Isso aí é um murro na cara da gente. Isso é desmoralizar a gente. Pode pegar e fechar o Senado, fechar o Congresso Nacional. Você, Fabi, sua pergunta. Bom, senador, primeiro eu quero ser solidária aí à sua indignação, porque até nós aqui, que não somos políticos, a gente recebe essas cobranças, eu acho legítima, inclusive. E sabemos que está todo mundo cansado. Inclusive, a parte da sua fala que você falou assim, o STF não vai parar, não vai mesmo. Hoje mesmo a primeira turma decidiu não devolver, né, o passaporte para o presidente Bolsonaro. Também o Gilmar Mendes já saiu falando também a questão lá de que não adianta fazer PEC, porque isso, porque aquilo, ou seja, né, eles já estão pré-julgando algo que é o legislativo que está fazendo ou deveria fazer. Então, vou me apegar na ponto positivo que eu achei da tua fala, tem 36 senadores, e realmente, 36 senadores dá para fazer muita coisa. Se não dá para fazer o pedido de impeachment, né, colocar em pauta, dá para fazer umas obstruções, algo nesse sentido. O que a gente, como população, a gente pode ajudar vocês para esses 36 se unirem e entenderem que essa é uma das principais pautas do Brasil na atualidade? Fábio, que fique claro aqui que eu não estou achando ruim da população me cobrar, não. O que me deixa triste é poder não ter resposta para a população, porque ela não aguenta mais falar assim, tá, e aí, o que vocês vão fazer? Porque a gente vai lá, sobe em plenário, faz o discurso, se posiciona, questiona, cobra, faz tudo o que a minha função tem que fazer. Só que não é o suficiente. Então, assim, quando eu falo isso, não é cobrando do povo, achando ruim de ser cobrado, não. Agora, o que eu acho que a população pode fazer, que já está fazendo é muito, é cobrar de cada senador mesmo. É poder encaminhar no seu e-mail. Vocês acham que isso não faz diferença? Eu vi senador bloqueando comentário. Eu vi senador que ia publicar alguma coisa na rede social dele, bloqueando tudo, não deixando ninguém comentar. Então isso faz diferença sim, faz toda a diferença. Então é pedir que a população continue, né? Quem sou eu para pedir à população? Eu só sou empregado do povo, tenho que trabalhar para o povo. Mas é pedir isso, porque a população que está ouvindo aqui agora, que está vendo a gente, é o patrão. Então cobre do seu empregado, cobre de mim, cobre dos 36, não só dos 36. Eu falei isso um dia, deve ter um mês. O que aconteceu também, Fabi, que atrapalhou demais a conta, foi essa questão das eleições. Querendo ou não, esfriou.
porque cada senador e cada deputado foi para a sua região poder fazer campanha para os seus prefeitos. Eu, graças a Deus, não preciso de prefeito para poder me eleger, eu preciso só do povo. Então não tem essa babação de ovo com prefeito, essa chatice de ficar puxando saco de prefeito. Então, assim, eu pude ficar aqui nos meus dias que eu precisava de ficar aqui, só que não é todo mundo que tem a forma que eu trabalho. A maioria é a forma tradicional que precisa apoiar. Então, tem 45, mais de 45 dias, né? Só que acabou o primeiro turno, tem mais de 45 dias. Tem 2 meses que esfriou tudo. A verdade é essa. Quando você vai para plenário ali, não tem a maioria dos senadores, a oposição não está toda em plenário. Então, assim, fica essa questão, igual essa semana, de não ter nada. Então, eu acredito que a partir de semana que vem, a gente sentar aqui hoje, que é o líder da oposição, Marcos Rogério, e a gente fazer estratégia. Como o próprio Constantino disse, vamos tentar obstruir tudo que puder. Se a gente não consegue, pelo menos, impeachment, né? Não consegue fazer isso agora de imediato, mas pelo menos dá um recado para a população, dá um recado para quem tá vendo a gente aqui, que a gente não tá parado, não. E dá um recado também pro Pacheco, né? Lá na Câmara também dá um recado pro Lira. Que eu já falei pro Pacheco, eu quero ver se o Pacheco ele é homem suficiente para daqui 2 anos ele ser candidato, ou a senadora, ou governador, que estão falando lá que o Lula quer que saia de todo jeito a governador. Eu quero ver se ele é homem para ser candidato a governador lá em Minas Gerais. Eu queria ver. Inclusive, se eu sair candidato, se não tiver alguém da direita para ser candidato para enfrentar ele, eu faço questão de ser pré-candidato a governador para poder enfrentar ele. Que eu quero ver 45 dias na rua. Porque as pessoas de Minas Gerais sabem disso, mas às vezes a população do Brasil não sabe. O Pacheco foi eleito com 100% de voto da direita. Todo mundo que votou na direita no Pacheco foi para tirar a Dilma. Então, assim, o Pacheco hoje, ele não tem 0 eleitor dele da direita. Ninguém da direita quer votar no Pacheco. Por tudo que ele está fazendo. Parece que ele não tá nem aí, parece que ele ligou o botão daquele lugar, que eu não vou falar aqui, e não tá nem aí, que se dane. Você fala com ele, entra no ouvido e sai no outro. Agora as pessoas acham que a gente vai chegar no plenário e vai matar ele. Não vai, a gente não vai fazer isso com ele. Então, assim, eu quero só deixar isso bem claro aqui, que tudo que tiver na minha possibilidade aqui de fazer, eu vou fazer. E eu queria falar uma coisa aqui que aconteceu, eu não vou citar nome aqui, mas quando eu entrei bem no início do mandato do ano passado, tem uma questão também de ética aqui, a gente fez uma reunião com um monte de senadores lá, numa mesa que te cabia lá uns 40 senadores, não sei se tinha uns 25 a 30 senadores, para a gente começar a se mobilizar para essa questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aí, um senador pegou, deu um tapa na mesa, pegou e falou assim, você está vendo esse que está do meu lado? Era eu que estava do lado dele. Esse aqui é limpo. Você vai mexer com isso, fulano? Você vai mexer com isso, fulano? Bateu na mesa e falou assim, eu não vou perder meu mandato, não. Vocês sabem como é que funciona lá? Aqui tem nego que tem processo, tem isso, tem aquilo. Acabou a reunião. Então, assim, tem coisa que às vezes a população não sabe. Eu não vou aqui citar nome de nada, falar o que foi, contar detalhe, mas tem no caso de deputados e de políticos, que infelizmente tem processo lá e fica esse toma lá da cá. Então, assim, não vai se posicionar. Não adianta falar aqui. Então, tem coisa que a população também precisa saber. Deixa eu retomar aqui a conversa com o senador Cleitinho e, como prometido, vou abrir aqui para perguntas do nosso chat. A gente recebeu agora há pouco, senador, uma pergunta feita via superchat, que eu vou repassar, não sei se tem aí na mão, Cláudio, para colocar na tela, senão eu só leio, não tem problema nenhum. É do Pedro Franco, ele fez um superchat para a gente, R$ 27,90. Obrigado mesmo, Pedro, pela contribuição. E ele pergunta, senador Cleitinho, qual sua visão a respeito do Alcolumbre e acredita em uma ponte com ele para alguma pauta nossa? Eu quero até poder esclarecer isso, que algumas pessoas me mandam falando que eu ia votar nele. O que aconteceu? Há uns 6 meses atrás, se eu não me engano, eu estava em plenário e eu escutei falando quem que eram os candidatos que estavam para vir um ano que vem, né? No caso, agora em janeiro. Citou o nome dele, que estava falando lá dentro do plenário, o senador estava falando o Alcolumbre, a Soraya Tronic e a Elisiane Gama. Aí eu peguei e falei, com um tom de ironia, falando, seu pessoal, deixa eu te falar para os 3 aqui candidatos, quem que vai pautar as pautas do nosso aqui de direita, como a questão do voto auditável, como a questão eu não lembro, já tinha falado da anistia, e outros projetos também, que é importante para nós também. Aí eu peguei e falei assim, o Alcolumbre já está fazendo campanha para tudo quanto é lugar aqui, pedindo para todo mundo. E aí, Alcolumbre, você vai votar? Você vai colocar pra gente? Porque se você colocar pra gente aqui, você pode ter o voto do pessoal. Foi um tom irônico. Aí muita gente mandando, falando que eu já ia votar nele. Os parlamentares de direita hoje, o Senado ainda, não se posicionou se vai ter um candidato de direita. É claro que se tiver um candidato de direita, seja o Rogério Marinho, se seja o Magno Malta, que é mais experiente, ou qualquer outro candidato, eu vou apoiar. Mas hoje, quero falar para vocês aqui, hoje, lá dentro do Senado, lá, não tem candidato ainda. Os candidatos que eu estou ouvindo falar lá é o Davi,
é a Soraya e a Elisiane. Agora, em campanha, gente, é igual aquele caso, né, do cara que morre, vai pro céu, vai pro inferno. Na hora que vai pro céu lá, é passarinho cantando, no inferno é uísque, é os amigos, tudo. A hora que acaba lá, manda decidir, a hora que volta pro inferno, o capeta fala com ele, tá, aqui é fogo pegando fogo, o capeta, eu estava em campanha, agora eu estou em mandato. Agora promete tudo. Agora vai falar que vai colocar para nós, que vai fazer isso, fazer aquilo. Chega depois, vota. A hora que chega o ano que vem, não coloca. Então, assim, tá difícil. Eu tenho que falar a verdade para vocês. Eu vou aguardar a situação de algum candidato que seja de direita poder se posicionar, que vai ter meu apoio. Constantino. Olha, só de ouvir, eu ouvi de um senador com quem eu conversei essa semana exatamente isso. Talvez ele se lance, porque ele está meio apavorado com essas opções e diz que a gente vai sentir saudade do Pacheco se for o Alcolumbre, que já foi, a gente lembra o que foi. Mas se não for o Alcolumbre nesse trio que se apresenta até hoje, né? Quer dizer que a Soraya Tronic, a onça traidora lá, e o Flávio Dino disfarçado de mulher, a Elisiane Gama, é isso, do CPI. Eu sei, Rodrigo, que eu sei até agora são esses três. É de lascar, senador, é de lascar. Senador, não que eu acho que faça muita diferença, mas é uma pergunta que muita gente faz também, que é o seguinte: eu digo que não faz tanta diferença porque tem muitas pessoas que não têm o foro privilegiado e estão sendo julgadas e condenadas fora do seu foro pelo STF. Então isso hoje em dia não tem mais esse critério, essa divisão. Mas o senhor mesmo mencionou ali que muita gente tem rabo preso, muita gente depende de algum tipo de, enfim, negociata, acordo, ou deve coisas de padrinho no passado. O senhor acha que mudar essa questão do foro privilegiado dos parlamentares, que é uma coisa bem jabuticaba brasileira, a quantidade excessiva de gente que tem o foro privilegiado, isso seria um passo importante para começar a tirar a romper esse círculo vicioso do Supremo pressionando e dos parlamentares cedendo que a gente vê hoje? Concordo plenamente. Para mim, deveria acabar logo com essa questão do foro privilegiado. Não deveria nem existir. Deveria ser extinto isso. Até porque eu acho que quem não deve não tem que temer nada. Né? Eu estou acabando de falar para vocês, falei mais cedo aqui, sobre a volta de poder voltar um Eduardo Cunha para ser deputado novamente, o próprio Sérgio Cabral. Então, assim, as leis precisam mudar. Esse cara tinha que ser banido da política. Enquanto não tiver pena máxima mesmo, esse cara não vai disputar mais eleição, esse cara não entra mais na política, esses caras vão ficar na cadeia, porque aí começa a mudar. Agora, nesse país aqui, vocês estão vendo aí, um cara desse poder voltar. Lá no Rio de Janeiro, aquele cara, o Pezão, que foi governador, aquele bandido, que é um bandido, o Pezão. Quer dizer, foi preso e agora se candidatou à prefeitura de uma cidade lá do Rio de Janeiro e ganhou a eleição. Então parece que aqui no país, quanto mais errar, mais é certo. Quanto mais erra, mais certo é melhor. Então, as pessoas precisam entender isso, gente. O problema é que eu entrei agora, tem 1 ano e meio que eu estou como senador e fiz 8 anos de política. É uma prostituição mesmo a política. Eu entrei numa situação prostituída mesmo. Que não é mil maravilhas, não é Alice, o País das Maravilhas, não. É uma coisa prostituída mesmo. Que é coisa de lobby mesmo, é corrupção, é desonestidade mesmo. Então você não muda isso do dia para a noite, não. Ali não tem só anjo, não, gente. Ali não tem anjo ali, não. Tem gente pura ali, não. Então precisa achar que muda do dia para a noite, que não muda. Porque muita gente viu quando o Bolsonaro foi eleito, achou que o sistema mudou depois que o Bolsonaro foi eleito em 2000. Agora mudou. Não mudou nada. Era o Bolsonaro sozinho com o Congresso totalmente e um STF contra o cara. Então não mudou nada ainda não. Tem muita coisa ainda para mudar. Fabi. Então vou tocar na ferida, hein? O que a gente tem ouvido aqui, senador, é que o PSD, que realmente, né, é a maior bancada, que é o presidente do Kassab aí, né, realmente, então ele que tem que indicar, então seria essa negócio aí com a Alcolumbre. Quando você falou os nomes, eu quase caí da cadeira, né, Alcolumbre, Soraya e Elisiane Gama, pelo amor de Deus, né, realmente é para infartar o povo. Acho que isso vai ter muito pouco apoio popular, mas talvez eles não se importem tanto. Mas meu ponto é o seguinte, foi falado, mas se a gente negociar, a gente não vai ter cargos bons na mesa ou nas comissões. A gente sabe a importância delas, realmente é bastante importante. Veja aí na Câmara, a diferença que foi ter a CCJ, a gente já teve a Bia Kicis, hoje com a Carol de Tone, só que a gente não viu isso ocorrer no Senado. Existe uma chance, com o seu olhar, não estou falando com o meu, eu tenho uma opinião formada, mas com o seu olhar, do PSD, do Kassab,
dar uma rasteira no PL e não dar nenhuma cadeira que importa? Ou o senhor acha que já é demais? Não, eu acho que acontece, Fabi? Naquela situação que você disse, igual lá na Câmara, que acabaram que eles conseguiram negociar, é porque também eles votaram no Lira. Tem isso também. No nosso caso, que quando a gente foi votar, a gente não votou no Pacheco. A gente votou no Rogério Marinho. Então a gente ficou sem nada também. A verdade é essa. Então vai depender muito disso. Por exemplo, sai um candidato lá que não seja o Alcolumbre, seja outro. Se a gente votar nessa pessoa e ela ganhar, com certeza a gente tem poder de negociação, porque a gente votou também, que é a base nossa de oposição, como o PL, como eu não estou no PL, mas eu estou no Republicanos. É outro partido também que só vota com o governo também. Mas então a gente tem poder de poder negociar. Agora, se a gente pegar e votar contra também, eles achar que eles vão dar alguma coisa para nós, que eles não vão dar nada como o Pacheco fez há 2 anos atrás. É assim que funciona. Senador, vou fazer mais uma aqui do nosso chat. Até anotei aqui para não esquecer. Tem duas, aliás. Vou fazer as duas, depois eu devolvo para o Consta. Vou privilegiar aqui o nosso chat. A primeira delas é da Nadir Carmo. E o Cleitinho não pode ser presidente do Senado? Posso. Eu quero ver quantos votos que eu vou ter, ainda mais que é secreto. Mas sim, se eu ver que o trem tá ruim, se não tiver nenhum candidato, eu saio. Vocês vão ver o que vai acontecer. Deve ser só meu voto. Boa. Mas tá bom. E a outra pergunta, ó, do Ernesto Então, Campana. E só se para me o... concluir aqui, porque a Fabi Aham. colocou uma coisa assim, que os 3 candidatos não têm apelo popular. O que acontece que as pessoas precisam entender? Que ele é senador votando em senador. Eles não preocupam com essa questão de apelo popular. Então a verdade é essa. Não é a população que vai votar em mim, eu vou ter voto de senador. Um cara que fica falando o tempo inteiro de auxílio moradia, que é errado, auxílio paletó, aquele plano de saúde vitalício que eu abri mão. Vocês estão achando que algum senador na hora ali vai votar em mim mesmo para ser presidente do Senado? Um cara que é destemido, um cara igual que eu não tenho medo de nada. Você tá achando que no primeiro dia, então, se eu sentar numa cadeira, eu dou umas 10 canetadas se precisar de cara ali já. Então você tá, na boa, com os que tá lá hoje lá, eu vou ter voto, vamos ser sinceros um com o outro aqui. Posso até sair, vamos ver em janeiro com quantos votos que eu vou ter. E a outra pergunta, ô senador, é do Ernesto Campana. E se o povo parar o Brasil? Ele está dando essa sugestão. Acha que seria bem-vinda essa ideia? É o que o Rodrigo disse, eu acho que o caminho também é esse também. Vocês lembram que é a vez que os caminhoneiros parou o Brasil? O caminho também poderia ser assim também. É um Fala. caminho. Mas o povo está Boa. desanimado, né? O povo está É, assim, ó, o que eu estou falando, que o Congresso perdeu a credibilidade mesmo. Então você ficar pedindo isso pro povo, peraí, vocês não fizeram nada, vocês querem que a gente faça? Mas esse seria um caminho também. o povo está desanimado e intimidado, né, senador? Assim como muitos parlamentares, né? Todos são alvos. O deputado Marcel Van Hatten foi o mais novo aí a ser incluído num inquérito absurdo, ilegal, né? Então, muita gente está amedrontada no Brasil de hoje. Esse é o ponto. Eu queria aproveitar o gancho e perguntar, né? Hoje, por um acaso, saíram quase simultaneamente, assim, no espaço de algumas horas, saíram 2 notícias. Uma no Brasil, uma no Peru. A do Peru foi: Suprema Corte condena a 20 anos ex-presidente por caso de corrupção da Odebrecht, empresa brasileira, numa obra envolvendo os 2 países e que foi originada pela ideia do Lula, financiada pelo BNDES, né? E a Odebrecht levou à prisão, então, um ex-presidente peruano. A Suprema Corte o condenou a 20 anos, o outro já tinha se matado, né? 3 graúdos, políticos graúdos envolvidos. A do Brasil é: Dias Toffoli manda arquivar a ação contra Alckmin em caso envolvendo a Odebrecht. Pergunta, senador, Odebrecht só dá prisão em outros países? É isso mesmo. E assim, eu até recebi aqui uma matéria, eu não sei ainda, eu não verifiquei se realmente ela é verdadeira, porque é tanta coisa que chega no WhatsApp da gente aqui que parece que o Sérgio Cabral também está pedindo uma audiência também com. Eu não sei se isso é verdade, eu tenho que saber se realmente isso é verdade, para encontrar com o Dias Toffoli, para poder também anular, né, os processos dele. Então, assim, está tudo errado nesse país aqui. É, a gente fica revoltado vendo uma situação dessa. Parece, por exemplo, a gente que está entrando agora na política e outras pessoas que querem entrar, falam, não, tem que ser corrupto, tem que ser ladrão, porque não acontece nada. Claro que eu não vou ser, mas as situações que acontecem, a justiça vem fazendo, parece que não pode roubar, pode fazer o que vocês quiserem, que a gente vai passar pano aqui depois aqui e tá tudo certo. Então, assim, é vergonhoso, é nojento ver uma situação dessa. Fabi.
Realmente é interessante porque as suas falas, senador, coadunam com o que a gente escuta da população de uma forma geral, e realmente existe essa intimidação, e não é teoria da conspiração, né? Intimidação de um abuso do judiciário. Então, vou aproveitar esse tema. Existe alguma chance também do Senado se unir para denunciar as autoridades por abuso de autoridade, que é uma lei que existe, que, pelo que eu sei, só policiais são condenados, e ela foi feita, né, para todas as autoridades, incluindo juízes. Talvez seja uma saída aí, senador. O que o senhor acha? Eu acho uma excelente saída também. Eu acho que a gente tem que estar unido aqui. É como eu disse, a gente começou a fomentar, a mobilizar antes das eleições, veio as eleições e esfriou demais da conta. Então, o que a gente está querendo agora, tá conversando com o Marcos Rogério aqui, para ver se ele marca uma reunião já segunda ou terça-feira, assim que os parlamentares voltarem, para a gente ter uma estratégia para a gente começar a fazer isso. Estratégias e atitudes têm que ser tomadas. Então, esses 36 que já deram a cara para bater e deram esse apoiamento, tem que dar mais ainda a cara para bater. Quanto mais puder, melhor. E quanto mais senadores puder vir para o nosso lado, parece que vai ter mais dois depois das eleições que o Marcos Rogério estava falando, que vai dar esse apoiamento também. Então, nós vamos chegar aí a 38. Ô, senador, mudando um pouquinho de assunto, sei que o senhor apresentou recentemente uma proposta, não sei exatamente se é PEC ou se é projeto de lei, o senhor pode esclarecer, pelo voto facultativo no Brasil, para que o voto não seja mais A obrigatório, para que PEC, se torne facultativo, né? Por quê? Queria que o senhor explicasse para a gente por que defende essa ideia, por que ela seria positiva. cara, que a gente, assim, a gente que é de direita, a gente defende tanto a questão da liberdade de expressão, a liberdade de, né, de tudo. Então, eu acho que não tem que obrigar ninguém a votar, não. Até porque tem muita gente que está revoltada, não quer votar, e ainda você obriga essa pessoa a votar. Ainda fica falando assim, Cleiton, mas esse jeito vai fortalecer mais ainda a compra de voto. Eu acredito que não. Quem estiver se sentindo representado, vai lá e vota. E quem não estiver se sentindo representado, também não tem que ir lá, não tem que pagar multa. E isso é liberdade. A gente não tem que tomar a liberdade do cidadão, não. Se ele não quer votar, ele não vai. Agora, se ele quer votar, ele vai lá e vota em quem ele achar que tem que votar. Então, eu acho que eu vou ter mais apoiamento do que crítica. Deixa eu passar aqui de volta para o Rodrigo Constantino, que vai fazer a próxima. Contigo, Constantino. Senador, o senhor mencionou algumas vezes aí a questão da disputa municipal, que atrapalhou um pouco a pauta nacional, mas nas disputas municipais nós também tivemos alguns embates que, de alguma forma, foram nacionalizados, né? E até antecipando, talvez já 2026, São Paulo foi um bom exemplo disso. Ontem nós recebemos aqui no programa a Cris Gramel, que está disputando o segundo turno em Curitiba contra o candidato do PSD, apoiado pelo PL, inclusive, né? E até com um bom vice, que é o Paulo Eduardo Martins, que eu conheço e sei que é conservador de verdade. Mas a Cris, sozinha, sem partido, furou a bolha. Eu queria uma análise sua em relação a esse fenômeno, o fenômeno do antissistema, que mal bem foi o fenômeno que elegeu o Bolsonaro em 2018. Né? O senhor ainda acredita que está vivo esse fenômeno, que tem como viabilizar um representante do povo contra esse sistema podre carcomido em âmbito nacional? Ou não? Isso já passou e agora é hora de tentar alianças pragmáticas? Eu acho que não precisa nessa situação de fazer alianças com vagabundo, com corrupto, não. Agora, você achar que você faz política sozinho também, você nunca vai fazer política sozinho. Você vai continuar estando na política, entrando pessoas novas, mas vai continuar ainda os vagabundos na política, e você precisa conversar com esses vagabundos também. Você não precisa ser vagabundo, mas você precisa conversar. Mas nessa situação, por exemplo, igual a questão do Pablo Marçal. O Pablo Marçal também foi um que furou a bolha aqui também em São Paulo, como aconteceu com a Cristina agora em Curitiba. Outro que está furando a bolha, que é importante, a direita precisa organizar e entender isso também, é o André Fernandes, numa capital de Fortaleza, que você pode pegar um histórico lá dentro de Fortaleza, do Nordeste, que lá é muito maior a esquerda e PT do que a direita, do que PL. Sabe por que furou a bolha? Porque ele não pautou só a situação que a direita sempre pauta, que é a questão de liberdade, a questão do STF, é a questão de aborto, legalização das drogas. O André ele foi pautar o que é os problemas reais de uma cidade. Isso aí, quem não é só de direita, quem é de centro, ou quem não é nada, não é nem ideológico, porque tem muito eleitor que não se identifica com nada. Talvez a gente fique nessa bolha aqui, mas aquele eleitor que define uma eleição, principalmente para o executivo, ele não quer saber nada de STF, ele não quer saber nada, ele quer saber dos reais problemas da cidade. Então, por isso que o André está liderando pesquisa. Vocês acham que não, mas ele, um trio elétrico, ia fazer o que está fazendo, também chama atenção.
Então, assim, o que a direita precisa fazer agora é organizar e também, além de pautar o que a gente já pauta, que é extremamente importante, mas a gente fala sempre para esse eleitor, a gente precisa pautar o que os outros eleitores também querem saber, que é os reais problemas do país, que é uma gasolina barata, que é uma conta de água barata, é uma conta de energia barata, é uma comida barata, é ter asfalto com qualidade, não ter buraco dentro do asfalto, é uma cidade com infraestrutura, né, com poeira. Então, isso a direita precisa pautar. É muito que eu faço isso. Desde quando eu comecei de deputado e faço isso. Eu fui eleito, Rodrigo, pra você entender, lá dentro de Minas Gerais, só para as pessoas entenderem a importância disso e para quem for nosso candidato a presidente em 2026. Se seja o Bolsonaro, se conseguir, se não for o Bolsonaro, se for o Tarcísio ou quem for, a gente precisa também pautar os problemas reais do país. E isso que a gente precisa pautar. Por que eu estou falando isso? Eu, como senador, candidato com apoio do Bolsonaro em Minas Gerais, numa região que também é forte da esquerda, que é o norte de Minas Gerais, e o Vale de Jequitinhonha, o Bolsonaro perdeu o Lula. Eu ganhei. Eu ganhei do Bolsonaro. Eu ganhei do Lula em algumas cidades. Então mostra que o eleitor do Lula também votou em mim. Se eu tivesse só o eleitor, no caso da direita, talvez eu não teria ganhado a eleição do meu concorrente, que era era apoiado pelo Lula, que foi o ministro Alexandre Silveira, que hoje é ministro. Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente precisa pautar os reais problemas do país e da cidade, para que a gente possa estar organizado e voltar forte em 2026. Então, isso é um recado que eu dou aqui para quem está me ouvindo também, e para que a gente possa também, os políticos de direita, se organizar com isso também. É extremamente importante a gente pautar sobre o STF, sobre a questão da liberdade, sobre a questão da legalização das drogas, da maconha, de tudo. Mas é muito importante também que a direita comece a se pautar com isso. É isso que define uma eleição. Para o legislativo, para um cara que quer ser candidato a deputado federal e estadual, ele pautar só isso, pauta ideológica, ele vai ganhar a eleição. Mas para um executivo, um cargo de governador, de presidente, de prefeito, a gente precisa pautar também os reais problemas do país também. Isso é extremamente importante, para sair da bolha. Senador, deixa eu fazer outra aqui que chegou no WhatsApp da TVD, pela televisão. Olha só, Nair de Candeias, Minas Gerais, lá do estado do senhor. Senador, por que tanta submissão dos senadores ao Pacheco? Cara, eu não vejo a minha, não. Eu acabei de falar aqui que ele é um covarde, eu falo isso lá, eu falo em entrevistas. Da minha parte, não. Se precisar de falar na cara dele, eu falo com todo respeito à vossa excelência dele. Mas, assim, da minha parte, não. Agora, dos outros, eu não posso falar, eu não sei o que combinou com ele, o que conversa com ele, o que trata com ele. Não tem nada com o Pacheco. Eu tenho um respeito institucional com ele, que ele é o presidente da casa, ele também é um senador por Minas Gerais. E o que for bom para Minas Gerais lá, eu jamais vou atrapalhar, né? Eu tenho que entender também que ele é o presidente do Senado. Agora, submissão da minha parte não tem nenhuma. É igual eu falei, parece que algumas pessoas querem que a gente vá lá e mata ele. Isso não vai acontecer. Fala, Brigar Fabi. com ele, bater de soco, isso não vai acontecer. Bom, vou voltar aqui para a pauta, inclusive municipal, porque abalou as estruturas e a gente viu muita briga dentro da suposta direita, né? A gente tem aqui uma direita mais centrista, essa direita que surgiu talvez como antissistema, embora já seja um discurso requintado, né? Essa coisa de antissistema, mas como você vê essa briga dentro da própria direita? Tivemos aqui em São Paulo o Marçal versus Nunes, que a briga principal não ficou entre Nunes e Boulos, por incrível que pareça, e tivemos esse repeteco aí também com a Cris, também lá com o Pimentel. Então a gente está vendo esse cenário de supostas direitas se achando donas, né, de algumas pautas e provocando o cancelamento de tanta gente. Fabi, vaidade das vaidades. Eu, graças a Deus, eu não tenho vaidade nenhuma. Numa entrevista que eu dei agora para um jornal de Minas Gerais, perguntando sobre a questão de vir candidato a governador. Falei com toda a humildade do mundo. Falei assim, ó, lá, hoje, eu não tô aqui, eu não fico escondendo as coisas também, não, viu, gente? Tudo que eu falo aqui é de coração, é de verdade. Lá em Minas Gerais, os nomes cotados que tem para vir candidato a governador é o Pacheco com apoio do Lula e do lado de cá eu e o Nicolas. Eu peguei com toda a humildade, eu falei isso pro Nicolas, se o Nicolas quiser vir candidato a governador, eu vou apoiar ele com o maior carinho, com o maior prazer, porque o Nicolas ele tem estudo, ele tem até mais preparo do que eu tenho ainda que me preparar mais. Eu tenho uma coragem de leão, eu tenho uma vontade, um tesão de mudar o Estado, mudar o país. Eu não tenho medo de nada, eu sou extremamente destemido. Só que me falta um pouco, eu não estudei, eu não tenho problema nenhum de falar isso, falo isso com toda humildade. Então, assim, eu não teria problema nenhum de poder apoiar o Nicolas com o maior carinho, de achar que ele era o melhor, no momento, para Minas Gerais, seria ele. Então, o que a gente precisa parar é com vaidade. Para a gente ganhar uma eleição de governo, ganhar uma eleição municipal, ganhar a eleição daqui a 2 anos, acabar com essa vaidade, esse ego, não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente precisa se unir. O PA foi a prova disso.
Porque agora nós vamos ter que aturar o Nunes. E precisa achar que o Nunes ama o Bolsonaro, que não ama o Bolsonaro nada, não. Ele só está sendo um oportunista. Só que ele é o menos ruim entre o Boulos e o Nunes, não tem o que escolher. Vocês estão entendendo? Mas, na verdade, o melhor nome para nós ali era o Pablo. Ah, o Pablo ia trair. Não ia trair nada. Sabe por que o Pablo não ia trair? O Pablo é inteligente. O Pablo ele é da rede social. Um cara desse fazer o que ele fez e ele lá depois assumir a cadeira e trair, ele está executado em um mês. Em um mês acabou a carreira do Pablo, como aconteceu com a Joyce, com outro que aconteceu. O Pablo não era bobo de fazer uma coisa dessa, não. Então isso não ia acontecer. Só que essa vaidade, esse ego, essa divisão que não leva a gente a lugar nenhum, a esquerda está morrendo de rir, tá achando isso bom demais da conta, e aconteceu isso aí. Ficou o Nunes e ficou o Boulos. Igual eu tô falando. O Nunes está só sendo um oportunista. Achar que o Nunes é Bolsonaro, que gosta do Bolsonaro, que é de direita, não tem nada disso, não. Ô, senador, deixa eu voltar à questão da disputa pela presidência do Senado, que ontem a gente teve uma manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre essa disputa. Ele deu uma entrevista ao nosso amigo Alexandre Pitoli, lá da Auriverde Brasil, e aí o Bolsonaro falou algo como, não vou reproduzir aqui as palavras exatas, estou falando de cabeça, que foi um erro, ou fez uma retrospectiva do que foi a última eleição à presidência do Senado, que o PL teve candidatura própria, do Rogério Marinho, perdeu, e aí ficou com água e palito, só ficou com água e palito, ou seja, não teve nada, não teve nem as comissões. Aí o Bolsonaro defende que haja um planejamento melhor agora para que o partido tenha pelo menos direito às comissões e representação na mesa diretora, mesmo que não consiga eleger o próximo presidente do Senado. Queria ouvi-lo sobre isso. O senhor vê a importância, qual a importância de espaços em mesa diretora, em comissões? Isso tem que ser algo a ser levado na mesa de negociações? Eu vou ser bem objetivo e bem direto aqui, porque eu sou bem objetivo e bem direto. Para a gente ter espaço em mesa, para a gente ter espaço em comissão, a gente vai ter que votar em quem vai ganhar, meu irmão. Quem vai ganhar é a turma deles, é só a maioria lá. Então, assim, se for para não ter espaço, for por uma questão, né, de utopia, de lançar um candidato à direita para a gente perder, vai continuar do mesmo jeito. Isso é fato e praticamente é o que pode acontecer. Porque o que acontece? Quem que era o presidente era o Davi. Quem sucedeu foi o Pacheco. Ele já tem toda uma negociação ali. Os senadores que já votaram nele já têm o direito a comissão tal, já tem um cargo ali, já teve um favor ali. Então acaba que ele já tem favor, devendo um favor um para o outro. Então, a hora que o Pacheco falar assim, o meu candidato é esse, aquele que o Pacheco ajudou durante 2, 4 anos, sou fulano, que eu fiz isso para você, você tem que votar nesse aqui agora. Se você não votar nesse aqui agora, você não vai ter isso aqui. Então é assim que funciona. Você está entendendo? Então, assim, o Bolsonaro que está falando tem fundamento. Mas aí vem, igual o Rodrigo, a gente está conversando antes, sobre aquela situação que, da questão dos deputados federais, eles votaram no Lira. Então, como eles votaram no Lira, o Lira falou: isso aqui é de vocês, isso aqui é de vocês, isso aqui. O que aconteceu com a gente? A gente não votou no Pacheco. Como a gente não votou no Pacheco, a política funciona assim. Infelizmente ela é assim. É igual eu falei, a gente entra numa situação, num sistema que é prostituído. E ela é assim, você votou, meu amigo, você vai ter aqui, ó, você vai ter direito a isso, isso, aquilo. Você não votou, é escanteio. Eu não tenho nada lá. Entendeu? E eu não preciso de ter para me ganhar uma eleição. Só que tem outros senadores, outros deputados que precisam. Então é assim que funciona. Então, igual eu falei para vocês, os 3 candidatos que tem até agora são esses. Aí, quem está ouvindo aí, escreve aí o que acha desses 3 candidatos aí, que eu citei o nome aí. Vamos ver se a direita lança um e tem estratégia para ganhar. Porque aqui, ó, é só vocês pensarem. A gente tem 36 apoiamentos de um pedido de impeachment. 36 apoiamentos, né? Aí que tá. Deu 41, que é a maioria. Talvez se a gente chegar aos 41, a gente pode ter uma chance de ter um presidente do Senado, tendo 41. Vai lá, Constar. Senador, quero voltar à questão de paralisar o país, né, e impeachment, mas dessa vez não do Alexandre de Moraes, e sim do Lula. Quando o PT vinha destruindo o Brasil na primeira gestão, né, longa de quase 14 anos, isso foi interrompido por muita gente na rua e um centrão fisiológico com um senso de sobrevivência. A figura que tocou o impeachment foi o Eduardo Cunha, né? Então isso já diz muito. O que o senhor acha que falta como ingrediente para isso acontecer de novo, uma vez que o Lula já deu todos os sinais de que nada esqueceu e nada aprendeu, pelo contrário, está mais radical na questão externa, o Brasil virou um pária, um bicho horroroso, tóxico mundial, do lado do eixo do mal, era para o Lula, se não tivesse tido a queda, está apertando a mão do Putin hoje, né? É a economia que falta, o senhor mencionou a questão das pautas reais do dia a dia do povo,
É isso que falta? É o povo sentir no bolso, no dia a dia, de forma mais intensa, o estrago que nós já estamos vislumbrando para o país? Acredito que sim. Eu sempre falo isso, até nessa situação, se não tiver impeachment ou não, mas se a economia do país cair mais ainda, e vindo caindo a partir mais do ano que vem, eu acredito que qualquer candidato que venha da direita para disputar, se for o Lula, que eu acredito que aí nem vem, que vai saber a situação que vai estar, ganhando o Lula. Então, para conseguir uma pressão dessa para o impeachment, é questão da economia. Para mim, que eu vejo é essa mesmo. Fabinho, dá licença, eu vou fazer mais uma da TV aqui, que chegou no WhatsApp da TV, TVD News. Olha só, é de Santa Maria, Elcio de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Quanto ao presidente Bolsonaro, vai sair ou não a anistia, senador? Sim, é o que a gente espera. Eu não estou aqui prometendo porque não depende só de mim. E eu acho que é o que a gente tem que fazer agora é fazer essa estratégia de poder obstruir e falar assim, ó, que ó, a gente só vai voltar a pautar aqui dentro do Senado se pautar isso que a gente quer também. Então, assim, a gente precisa fazer essas estratégias, é o que eu quero conversar com o Marcos Rogério para a gente poder fazer isso, porque uma das pautas que a gente mais está pedindo é a questão da anistia. Você, Fabi? Não pode esquecer da anistia também, né, senador? Principalmente do pessoal, né, do 8 de janeiro. Eu vi uma decisão que parece-me que a Argentina votou uma lei que vai ter que extraditar. Então, o pessoal que está supostamente foragido, a gente sabe que não é muito bem foragido, falta até palavra para elencar esse pessoal. Para falar. Então, a gente precisa de uma reação do Congresso para dar esse ponto de pacificação, se é que existe, como o senhor vê, como que está a negociação para as pessoas comuns do 8 de janeiro? Eu acho que o que pode passar também para essa questão da anistia é onde que eu falo que não tem jeito, às vezes precisa negociar. Às vezes, para essa situação se a gente não tiver um candidato à direita, um exemplo que eu estou dando, né, para presidente do Senado, às vezes essas negociações para poder votar num candidato, estou falando que é o Davi, não, gente, pelo amor de Deus, que seja outro candidato aí, talvez trocando essa questão de, paute agora a PEC da anistia. Não é pautar depois de votar, tem que pautar agora. Não sei se vocês concordam comigo. Igual eu falei da campanha. Na campanha agora fala tudo. Não, eu vou pautar isso, pautar aquilo. Ganha a eleição, acabou. Então, se fizesse isso agora, talvez para nós era importante também. Então, eu vou até levar essa sugestão aí para o Marcos Rogério. Senador, peço que o senhor continue aqui com a gente. Vou trazer uma outra pauta nossa aqui das notícias do dia, daí vou pedir que o senhor comente também, assim como o Consta e a Fabi vão comentar. Vou usar o senhor aqui como comentarista nosso aqui na bancada, tá bom? Já que a gente falou bastante aqui do Supremo Tribunal Federal, de governo Lula, deixa eu avançar um pouquinho e falar sobre o encontro dos BRICS que está acontecendo. E tivemos hoje um encontro que chamou muita atenção. Vladimir Putin e Dilma Rousseff estiveram juntos hoje lá na Rússia. Está acontecendo o encontro dos BRICS, dos países que reúnem, o bloco que reúne países Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. E aí Vladimir Putin se encontrou na manhã de hoje com Dilma Rousseff, que é atual presidente do Banco de Desenvolvimento do BRICS, em Kazan. Durante a reunião, Putin destacou a importância de firmar acordos financeiros entre os países do bloco, usando moedas locais. E, além disso, tem um outro fato que está chamando muita atenção, que foi a aparição hoje, de surpresa, do Nicolás Maduro. Ele esteve lá, não sei se o Cláudio está aí com a imagem, se o pessoal mandou para ele, mas a notícia é a seguinte: em sigilo, Maduro chega na Rússia para a cúpula dos BRICS. E aí eu te devolvo, Constantino, para perguntar o seguinte: será que tem a ver com isso também? Pode ter a ver com isso a ausência do Lula nesse encontro? Afinal de contas, é o que a gente estava falando ontem aqui no programa, né? Que ficou muito conveniente para ele. E agora chega a notícia de que o Maduro, de surpresa, apareceu por lá. Então, no mínimo, esse acidente doméstico foi útil para que o Lula não tivesse essa saia justa, ia se encontrar com o Maduro lá. Ficou muito conveniente, né, Constantino? Pois é, mas veja, o Lula encontrar o Maduro é teatro, né, que eles estão brigados. O Maduro está meio chateado, com razão, que o Lula foi cínico, apoia o Maduro desde sempre, gravou vídeo, o Maduro sempre foi ditador, não virou agora, só que o Lula quis fazer um bonito com os amigos globalistas, e esse é meu ponto. O que o Lula quis evitar foi o constrangimento, se foi algo deliberado, né? Se a Janja não empurrou, se ele não bateu limão e caipirinha e aí que deu ruim. Mas o fato é que o Lula quis evitar a imagem que temos da Dilma apertando a mão do Putin, porque isso ia gerar revolta nos seus coleguinhas democratas aqui nos Estados Unidos, o Macron na França, o Justin Bieber no Canadá e por aí vai. Né? Justin Trudeau, Timberlake, um deles. Então, veja, o Lula colocou o Brasil no eixo do mal. Hoje tem uma boa reportagem na Gazeta do Povo mostrando que o BRICS virou um instrumento da China para os seus objetivos unilaterais anti-ocidentais.
A Rússia é tóxica no Ocidente hoje por causa da guerra com a Ucrânia. O Zelensky é o cara que está no imposto de renda de todo americano hoje em dia, que é o cara que mais recebe dinheiro do tio Sam na história, né? E até a Miriam Leitão, quase uma espécie de assessora do Lula, no Globo, escreve que o BRICS começou por um pacote econômico e virou um troço político. Hoje, o BRICS é um antro de inimigos do Ocidente. O Irã está nesse troço. E o cara o Irã, que tem o regime dos ayatollahs xiitas desde 79, o Irã teve a cara de pau de dizer, esse que está financiando o Hezbollah e Hamas contra Israel, teve a cara de pau de dizer que o BRICS é uma reação ao totalitarismo americano. Então, estamos lidando com um bando de coisa podre, né? Regime nefasto, e o Lula estaria nessa imagem. Ele não se importa muito porque ele está andando com porcos há muito tempo e come farela. Mas, nesse momento, ele quer ficar bem com os coleguinhas ocidentais também, né? Então, ele joga um jogo duplo, anda em corda bamba. O BRICS é nefasto, essa reunião mostra que o Brasil é eixo do mal e inimigo do Ocidente. E eu fico lembrando que os nossos jornalistas diziam que o Bolsonaro ia transformar o Brasil num pária global. E a gente tem a foto aqui, Fabi, coloca na tela pra gente, Cláudio, por gentileza, e aí a gente ouve a análise da Fabi da foto do desembarque do Maduro. Em sigilo, Maduro chega na Rússia para a cúpula dos BRICS. Fabi. Daria para comparar também que hoje, em sigilo, o Lula foi ao hospital, né? Acho que é bem coisa de tiranos. Gostam de um sigilo, põe sigilo em 100 anos, depois acusa os outros de fazer exatamente isso. Mas nessa foto, né, como é bom ser um ditador completamente com aval do regime. E qual regime? Regime do iraniano, que o Constantino acabou de dizer, né, que está enfrentando, tentando colocar Israel, né, que é um país parceiro do Brasil, que é uma dos últimos baluartes, né, dos nossos valores, né, inclusive ocidentais. A gente fica olhando e vê essa cena aí do Maduro chegando. E eu tenho que dizer aqui que o Lula, provavelmente, gente, eu não sei, mas teve uma foto que foi colocada, se ela for atual, porque nesse governo a gente precisa pedir provas sobre provas, né, e nunca se sabe se realmente aquela foto é de hoje. Desculpa, mas o governo Lula é assim mesmo. Se for de hoje, não deu para observar nenhum hematoma na cabeça do Lula. E aí a parte até engraçada, né, que a gente vê muita gente falando de sósias do Lula. O Brasil não é realmente fantástico para essas coisas, mas o principal aí, né, que o Putin elogiou a Dilma. Então a Dilma está com aval do Banco dos BRICS, né, como presidenta, vamos falar como ela gosta, do Banco dos BRICS. E isso, para nós aqui, é assustador, né? Porque eu tenho certeza que se fizesse aqui um tipo de plebiscito, se o Brasil deveria ficar amigo dos países, como já foi no passado, Estados Unidos, Israel e etc., versus Venezuela, Irã, China e Rússia, o que será que os brasileiros iriam escolher, hein? Ô, senador, e essa política externa nossa, hein? A política externa do governo Lula, que tal? Assim, grupo do mal, como o próprio Rodrigo disse. E outra coisa que me chama a atenção, não estou aqui para julgar, para condenar, não, mas Deus está vendo, né? Acontece essa questão do acidente dele, falando que ele sofreu um acidente em casa, e agora o Maduro chega, em sigilo. Então, assim, quem sou eu para ficar condenando aqui, ficar julgando? Mas é bem. Hoje vou ficar calado, que é melhor, porque. Se Deus descer aqui, gente, abrir o livro aqui de cada político, e abrir o livro do Lula e dos parlamentares aqui do Brasil aqui, é chibatada 24 horas aqui, porque, sinceramente, viu? E engraçado que um senhor de quase 80 anos, né, que poderia ter machucado a cabeça, eu vi uma foto dele, ele estava muito bem assim, não estou aqui julgando e condenando, que fique claro. Mas parece que não queria poder encontrar lá para poder ter mais desgaste ainda com a questão do Maduro e com essa turma toda aí. Resumindo, eu acho que é isso. Boa, deixa eu dar mais um recado aqui para você que está assistindo ao Bradock Show. A dica agora é para você que está pensando em sair do Brasil, hein? E estou falando em sair de vez, em se mudar, em viver em outro país. Se o seu destino for Estados Unidos, Espanha ou Portugal, pode contar com a Imigrex Global, que está ajudando muitos brasileiros nesse processo de migração. Parece algo muito complexo, difícil, mas não é. Com o apoio da Imigrex Global, isso tudo vai ficar mais fácil. Dá uma olhada aí no recado com a nossa parceira, a Ludmila Grilo. Oi, pessoal, tudo bem? Ludmila Grilo falando aqui. Eu tô passando aqui no Bradock Show para dar um recado para você
que deseja migrar para os Estados Unidos, Portugal ou Espanha e não sabe nem por onde começar. Você que está assustado com a insegurança jurídica no Brasil, com a instabilidade política e econômica, ou simplesmente você que quer vivenciar novas experiências profissionais e pessoais no exterior. Entre em contato com a Imigrex Global. A Imigrex Global é uma empresa sediada na Flórida, especializada em imigração de brasileiros nos Estados Unidos, Portugal e Espanha, com atendimento 100% em português. Além dos vistos mais tradicionais baseados em trabalho e qualificações, a empresa também atua em asilo político e tem expertise nesses casos que envolvem o Brasil. Se você está interessado e quer saber se você é elegível para um dos vários tipos de visto disponíveis, manda uma mensagem para o WhatsApp +1 407 490 1897. Repetindo, +1 407 490 1897. Boa, recado dado. Valeu, Ludmila. Obrigado pela dica. E você que está aqui acompanhando o Bradock já sabe, então. Pensou em sair do Brasil? Vai se mudar para Espanha, Portugal, Estados Unidos? Pode contar com a Imigrex Global, que já está transformando a vida de muitos brasileiros e dando uma força tremenda nesse processo de migração. Reta final aqui do nosso programa, ó, tem pouco tempo. Vou só passar a palavra aqui ao Rodrigo Constantino, à Fabiana Barroso, ao senador Cleitinho, para agradecê-los aqui pela presença, especialmente o senador, nosso convidado hoje. Uma entrevista muito impactante, né, Consta? O pessoal aqui do chat e do WhatsApp da TV estão aqui eufóricos e se sentindo muito representados em tudo aquilo que falou o senador, gostando muito do jeito tão direto do senador. Então, queria uma palavra final sua, uma consideração final para a gente se despedir. Boa noite e até amanhã. Consta. Boa noite, Brão. Primeira coisa que eu falo é a seguinte, né? Quem não está indignado no Brasil de hoje está alienado. É a única alternativa. Então, acho que o senador captura bem essa indignação generalizada hoje, né? E o segundo ponto é que eu acho que o povo cansou de político fake, né? Ensaiado, com teleprompter, script, marqueteiro. As pessoas querem algo genuíno. Né? Você pode discordar, você pode eventualmente ter uma outra visão e tudo, mas as pessoas querem the real thing, como dizem os americanos, né? Aquilo que é real. E acho que o senador Cleitinho demonstra com muita clareza que é alguém assim. Né? Então, muito obrigado, senador, pela participação. Foi ótimo o bate-papo e até uma próxima. Senador, eu vou pedir para você levar realmente, desculpa usar você, mas me senti na liberdade, de levar essa indignação lá para os outros senadores, vai ter então essas reuniões. Saiba que o apoio popular é tremendo para que as coisas tomem seu devido prumo no Senado. A gente está falando aqui do controle da constitucionalidade feita, exercida pelo Senado Federal, e que para a gente também não ficar com essa cara de que pode apagar as luzes do Congresso Nacional, né? Talvez o Pacheco não tenha essa visão, mas basta saber falar bem falado. Então, eu vou delegar a você, Cleitinho, eu estou falando você mesmo, vou delegar a você, semana que vem você nos conte quem é que a gente tem que pressionar e a gente vai te ajudar, tá bom? Estou me comprometendo aqui, não como programa, mas como cidadã brasileira. Senador, obrigado, viu, pela presença aqui, pela entrevista. Quero agradecer essa oportunidade de estar com você, sou fã de todos vocês aí. E assim, eu falo isso com toda humildade, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, vocês podem ver que meu português também não é um português correto, mas assim, é igual a história de Davi, né? Deus não escolhe o capacitado, ele capacita os escolhidos. Eu tenho muito que evoluir, muito que aprender, mas eu não tenho medo de nada, é zero medo. Eu tenho assim, tudo que me pedir para fazer, eu tô aqui para aquele primeiro soldado mesmo que está pronto para enfrentar a guerra mesmo. Então assim, eu sou esse. Eu falo assim meio acelerado, meio. Eu tava só para finalizar aqui, ontem saiu uma matéria lá no meu estado falando que eu ia ser candidato a governador. Aí um rapaz pegou e mandou um áudio para um assessor meu falando: ô Silvio, cara, mas o Cleitinho, cara, eu não confio muito nele, o jeito dele. É o que você estava falando isso, Rodrigo? Esse jeito dele, ele chegou aqui na minha cidade aqui para inaugurar um posto de saúde, ele chegou de boné e de bermuda e começou a doideira dele, a loucura dele. Cara, mas não sei se dá para confiar no Cleitinho para governador. Aí eu peguei, ele mandou o áudio dele, falou: Silvio, manda esse áudio para ele novamente. Aí eu só esqueci o nome do rapaz aqui agora, não sei se é Ricardo. Falei: Ricardo, deixa eu te falar uma coisa.
esse político senador aqui que chegou na sua cidade de boné e de bermuda, esse posto de saúde estava parado há mais de 10 anos, que os de terno e gravata, que falou bonitinho, não resolveu o problema do posto de saúde, foi eu gritar, espernear, quebrar o pau e mandar o recurso para poder terminar, esse posto eu fui lá para inaugurar ele de boné e de bermuda. Então o que eu quero dizer é que eu não sou um político tradicional, eu não sou esse político que fala bonito, que fala engravatado, eu nem pensei na minha vida ser político, eu nunca pensou isso, passar isso na minha cabeça, e hoje eu estou aqui senador. Então assim, isso foi coisa de Deus, coisa do povo. Então eu quero falar que eu jamais vou trair vocês, eu jamais vou fazer coisa errada lá. Então assim, eu tô aqui para um soldado que, se me instruir e me orientar, eu tô aqui para poder quebrar o pau mesmo, fazer o meu melhor como político, como um empregado de vocês. Então muito obrigado pela oportunidade, que poucas pessoas me dão essa oportunidade, é raras as oportunidades que eu tenho como essa, e eu só tenho que agradecer vocês aí, porque algumas pessoas que às vezes não me conheciam estão me conhecendo agora. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece. Obrigado, senador. Consta, Fabi. Até amanhã. Você pode acabar com a sua calvície agora com o combo da linha Vitagor. Nanotecnologia vai fazer o cabelo crescer de dentro para fora. DHT vai derrubar o hormônio seu, simplesmente bloqueador, e o tônico capilar. Ligue agora ou chama no WhatsApp 0800 355 3000. Diga adeus à calvície. Vitagor.